Oi pessoal, meu nome é Glauco Reis, e nesse QR Code aqui em cima vocês encontram um link para o meu site pessoal, né, glaucoreis.com.br, e de lá você tem links para redes sociais, para o YouTube, onde eu posto vários vídeos, inclusive esse vídeo aqui. Na semana passada a gente teve as eleições e uma das discussões que foi bastante recorrente, principalmente na área de TI, foi a discussão de que o sistema do TSE foi invadido, não, ele teve um problema de processador, né? Estragou um dos processadores de um supercomputador, né? E aí o pessoal começou a criticar bastante a ideia de usar um supercomputador para fazer somatória de votos, e daí entrou em cena a discussão de que esse supercomputador usava inteligência artificial, e aí a inteligência artificial estaria sendo usada para fazer esse processamento, e daí o pessoal argumentou que usar inteligência artificial para somar números é uma coisa que não tem a ver, é ridícula, tal. E daí eu fiquei com vontade, na verdade, de fazer esse vídeo aqui, tá? Eu queria, na verdade, mostrar para vocês uma visão do que eu acredito que de onde deveria ser utilizada a inteligência artificial ou não. Eu não concordo com as opiniões, acho que o algoritmo que está sendo aplicado, de que uma somatória é uma coisa muito simples e, portanto, é a simplicidade quem define o uso ou não de uma rede neural, mas para eu poder colocar isso para vocês de uma maneira que seja assertiva, eu preciso dar argumentos, né? Eu preciso fazer isso de uma maneira argumentada, senão vai ficar o que eu estou falando contra o que outras pessoas, os outros experts estão falando, e daí fica uma coisa complicada. Então, nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou explicar para vocês o que é um neurônio normal, natural, aquele neurônio que a gente tem dentro do nosso cérebro. Aí eu vou mostrar para vocês o que é um neurônio artificial, de uma rede neural do tipo Deep Learning, uma rede que a gente tem hoje em dia comumente. E aí eu vou mostrar o que acontece dentro desse neurônio, tá? E aí, naturalmente, a gente vai chegar à conclusão de quais seriam os casos mais adequados para o uso de uma rede neural e quais os casos não seriam adequados para uso. Tá? Vocês mesmos vão chegar a essa conclusão. Não vão falar isso num tecnês complicado, ou seja, mesmo pessoas que não mexam com informática ou que não mexam com medicina vão conseguir entender o que é um neurônio, tá? E é isso aí, tá? Vamos lá. Ó, nossa discussão começa assim. O nosso cérebro ele é formado por uma série de entidades orgânicas que são chamadas de neurônios, tá? Um neurônio ele é mais ou menos parecido com isso que eu vou desenhar aqui. É uma célula, né? E ela tem uma parte um pouco mais comprida aqui. Essa parte mais comprida da célula é chamada de axônio, né? E ela tem um núcleo aqui, tá? Então, ela tem na borda desses tentáculos, a gente tem canais de comunicação que a gente chama de sinapses. Então, essas beiradinhas que vocês estão vendo aqui são as sinapses do cérebro, né? E essa coisa bonitinha que vocês veem aqui é o que faz efetivamente todo o processamento cognitivo do ser humano. Ela é quem processa a nossa visão, a nossa fala, todo o nosso reconhecimento de sabor, audição, sentimentos, tudo é processado por um elemento como esse cara aí, que é incrível, né? Nosso cérebro, estima-se que dentro do nosso cérebro existam 100 bilhões desses neurônios, tá? Eles não estão ativos ao mesmo tempo, né? Algumas vezes eles estão ativos, algumas vezes não. Mas o que é ativar, né? Normalmente, quando ele está num estado de repouso, dentro do neurônio, ele, ele tem moléculas de cloro que são relativamente mais, tem uma carga elétrica mais negativa. E fora do neurônio, a gente tem moléculas de potássio e de sódio
que tem cargas mais positivas. Então, a diferença de potencial entre o potássio, o sódio e o cloro que está aqui gera uma tensão, né, uma determinada diferença de potencial, uma energia elétrica que é mais ou menos em torno de menos 70 milivolts. É um número bem pequenininho, tá? Bem pequenininho. É 0,07 volts, tá? Mas até que aquela ideia da Matrix, que nós todos vivemos dormindo num cativeiro, fornecendo energia elétrica para alimentar uma entidade que usa inteligência artificial, eletrônica, um robô, né? Não é uma ideia tão impossível não, porque 70 milivolts é muito pequenininho, mas 100 bilhões de neurônios, assumindo que tem vários deles que estão ativos ao mesmo tempo, é bem possível que a gente esteja gerando aqui uma quantidade de energia que, somada a muitos cérebros, dê mesmo para alimentar alguma coisa. Mas assim, isso é uma outra discussão, vamos voltar para cá, né? O que acontece então? Nessa sinapse aqui, nessas sinapses, existem canais iônicos. Na verdade, eles são tubinhos que permitem que as moléculas se movam ou para dentro da célula, né, ou para fora da célula. A partir do momento em que você tem um estímulo elétrico, né, um estímulo qualquer, né, um estímulo de visão, ou uma audição, ou alguma coisa, um contato físico, um alimento que você come, essas células começam a se ativar por algum princípio químico, né? E o que acontece é que esses canais iônicos começam a trocar moléculas da parte interior para a parte exterior, moléculas de cloro saem, moléculas de potássio entram, e o fato é que a diferença de potencial entre o que está dentro e o que está fora acaba saindo de 70 milivolts para um número do tipo 50 milivolts positivo. Então ele sai tipo daqui de baixo do menos 70 e ele vai lá para cima para um número positivo de 50 milivolts. Isso é o que a gente chama de ativação. E na hora que ele ativa, todo esse canal aqui fica positivo, né? Todo o axônio fica positivo, e lá na frente vai acionar outro neurônio, outra sinapse, outro neurônio, que por sua vez vão propagar para vários outros neurônios, né? O axônio também não é uma coisa, um tubo tão assim do jeito que eu desenhei, existem várias saídas para vários canais diferentes, milhares. Os cientistas estimam que mais ou menos cada neurônio tem em torno de 10 mil conexões com outros neurônios. Daqueles 100 bilhões de neurônios, tem 10 mil. Mas, vamos parar aqui. A gente mais ou menos entendeu ali, joia, bacana, é um princípio químico. É assim que o nosso cérebro funciona. Aí teve uns cientistas que tiveram a ideia de fazer uma coisa assim. Poxa vida, olhando para isso aí, é uma chave, né? É uma chave, ela recebe estímulos, esses estímulos geram uma eletricidade, essa eletricidade liga ou desliga a chave, que vai ligar ou desligar outras chaves para frente. Será que não dá para fazer isso computacionalmente? Aí, os responsáveis pelo primeiro tipo de neurônio artificial, Macaulay Pitts, foram um neurologista e um matemático, né? Eles criaram um neurônio. O desenho do neurônio que eu vou fazer aqui não é exatamente o neurônio do Macaulay Pitts, já é um neurônio mais moderno, como utilizado nas redes neurais artificiais. Então, o nosso neurônio, ele é assim, ó. É uma bolinha, tá? Vamos fazer o nosso neurônio. Esse é o nosso neurônio, tá? Esse neurônio também vai ter entradas, do mesmo jeito que o nosso neurônio natural tem, tá? Nós vamos chamar essa entrada de A, nós vamos chamar essa entrada de B. Vou colocar duas entradas só, para não ficar muito complicado. Aí entra uma coisa aqui, tá? Para eu conseguir controlar isso de uma maneira mais ou menos precisa,
eu preciso colocar pesos. Então, por exemplo, se a entrada de A for muito grande e a entrada de B for muito pequena, A vai dominar. Só ele vai fazer com que a célula ative. Mas às vezes eu não quero que o A só ative. Eu quero que o B também ative. Eu quero reduzir o peso. Então eu multiplico esse cara por um fator e eu multiplico esse cara por um fator. Ah, como é que isso funciona? Se eu multiplicar o B, por exemplo, por um fator de 10, ele vai ser 10 vezes maior, né? O peso dele vai ser 10 vezes maior. E se eu multiplicar o A por 0,1, ele vai ser 10 vezes menor. Então eu consigo ir ajustando esses pesos de forma que eu consiga fazer com aquilo que eu desejo fazer com essa rede neural, colocando os pesos equivalentes. E para fazer com que eu tenha um valor inicial, né, um valor de estabilidade, digamos assim, a gente vai colocar um peso, um valor C aqui, que lembra na célula natural, a gente falou que quando ela estava em repouso, ela tinha -70. Então, assim, para eu garantir esse -70, eu vou colocar um valor C aqui, que mesmo que eu não tiver nada entrando por A nem por B, ainda assim eu tenho um determinado potencial. E na hora que eu sair pelo axônio, né, aqui é o nosso axônio, eu vou aplicar uma função de transferência, tá? Que vai fazer com que esse neurônio ative. Okay? O que a gente chama de uma rede do tipo Deep Learning é uma rede neural que tem um monte dessas pecinhas aqui, muito simples. Tá? Talvez alguns de vocês virem para mim e falem assim, né? Poxa vida, não é possível que somente uma estrutura tão simples quanto essa aqui, não é possível que uma estrutura dessa possa fazer com que o nosso cérebro pense. Eu não vou discutir isso aqui nesse momento, mas existe um princípio que é chamado de emergência, que até numa outra oportunidade eu vou discutir com vocês. Tá? Vamos acreditar que 100 bilhões de neurônios, de iguaizinhos a esse que estão aí em cima, fazem com que a gente tenha inteligência. Se isso for verdadeiro, a gente consegue simular alguns processos cognitivos do ser humano usando essa simulação de neurônio que a gente desenhou aqui embaixo. Tá? Bom, já temos um neurônio artificial. Agora eu acho que é questão de a gente discutir o que está acontecendo dentro desse cara aí, né? Assim, como é que se processa um neurônio? A melhor maneira de a gente conseguir entender o que está processando dentro do neurônio é a gente fazer o seguinte: vamos fazer um gráfico. Tá? A gente pode, por exemplo, colocar o A aqui, nesse eixo, e pode colocar o B aqui, nesse eixo. Tá ok? Se você olhar eu estou pegando o A multiplicando por X, estou pegando o A multiplicando por X, eu estou somando com B multiplicado por Y, estou somando com B multiplicado por Y, e eu estou pegando aquele valor do C, que é a constante, e jogando numa equação. Isso, gente, lá em matemática, a gente chama de uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau, ela é essencialmente uma reta. Assim, né? Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser uma reta em qualquer, passando por qualquer lugar aqui. Na verdade, dependendo do jeito como eu ajusto o valor de C, de B e de A, né? Dependendo do que eu tenho de valores de B, de C, ou melhor, de X, né? E de Y e de C, conforme eu vou ajustando esses valores, eu faço com que essa reta vá mais para lá ou vá mais para lá, dependendo de onde a gente processa. E o que significa? O que significa essa reta, né? Essa reta, ela define o que a gente chama de potencial de ativação. Ela é quem vai definir quando aquele neurônio indica que ele foi ativado ou ele indica que ele está desativado. Como é que a gente faz isso, gente? Simples, a gente escolhe. A gente escolhe, eu quero que tudo que tiver para cá faz com que o neurônio ative, né? Fique 1. E tudo que tiver para cá
eu quero que o neurônio não fique ativo, fique zero. Isso quem faz é essa função que tem aqui na saída do neurônio, ok? Então, vamos começar a pensar então, né? Agora eu acho que é hora da gente discutir a questão do usar uma rede neural para fazer soma de valores. Vamos ver, né? Se a gente quer simplesmente somar dois valores, a gente tem a heurística, a gente sabe fazer a conta. Na verdade, a soma é a operação mais fundamental da matemática. A gente sabe que um mais um é 2. A gente sabe que um mais 2 é 3. E, portanto, a gente tem a equação que é necessária para fazer uma soma. Ou seja, a somatória é algo que existe, um termo que eu gosto sempre de falar, adoro essa palavra, é heurística. A gente tem uma heurística para fazer a soma, né? Se eu tenho a heurística para fazer a soma, eu não preciso de uma rede neural, porque eu sei fazer a conta. Eu poderia substituir esse neurônio pela fórmula matemática que faz o mais um, mais 2, mais 3, mais 4. Mas, por outro lado, soma, o fato da operação ser simples, não é a heurística que define se eu vou usar uma rede neural ou não. Eu posso ter uma soma extremamente complexa, usando talvez derivada, é, derivadas com os somatórias ou integrais ou o que seja. Eu posso ter uma conta extremamente complexa. Se eu tiver a heurística dessa conta e se eu puder utilizar essa heurística num tempo razoável, não faz sentido eu usar uma rede neural. Mas aí você pode perguntar para mim assim, tá bom, mas então para que serve uma rede neural? Bom, uma rede neural serve para o seguinte: imagine que eu queira processar uma imagem. Vou desenhar a imagem aqui, né? Quero processar uma imagem, né? Eu quero, dentro dessa imagem, eu quero saber quando é um número 7, né? Quando é um número 7? Isso é um número 7? Ah, legal. E isso aqui? Isso é um 7? Isso provavelmente é um 1. Tá, mas e isso? Isso é um 7? Ah, não sei. Isso parece mais um 1 do que um 7. Putz, isso aqui? Ah, não, isso é um 7. Então, como é que eu faço para um computador entender qual que é a heurística para eu diferenciar o número 1 do número 7? Não existe heurística para isso. Uma das coisas que eu posso fazer é pegar essa imagem, separar ela em inúmeros pontinhos, que a gente chama de pixels, e cada um desses pontinhos a gente joga numa entrada. A gente joga como uma entrada da nossa rede neural. Então pego aquele pontinho e jogo aqui. Pego esse outro pontinho aqui e jogo ele aqui. E por aí vai. O que vai acontecer, né? Conforme eu for jogando vários números na entrada, números 7, números 1 diferentes, ele vai gerando vários resultados. Se eu plotar os valores nesse gráfico aqui, dos vários, das várias possibilidades de entrada para A e para B, né, eu vou ver que aqui eu tenho um cara que é 7. Ah, aqui eu tenho um cara que também é 7. Aqui também deu 7. Poxa, mas aqui deu 1. E aqui também deu 1. E aqui também deu 1. Então, ao longo do tempo, eu vou tendo valores que significam a interpretação do 7 e valores que significam a interpretação do 1 para cada um dos tipos de valores que estão na entrada. E o que é treinar uma rede neural? Treinar uma rede neural é nada mais do que pegar essa equação aqui e ajustá-la para que a gente faça com que tudo que é 7 fique de um lado e tudo que é 1 fique do outro lado. Se eu não tenho a heurística para descobrir qual é o 7, qual é o 1, eu não tenho uma equação matemática que me indica precisamente o que é o 7 e o que é o 1,
eu posso treinar uma rede neural para que ela vá se ajustando ao longo do tempo, de forma que eu consiga ter uma reta, né? Eu preciso que ele seja é, linearmente separável, ou seja, eu tenho que conseguir separar o de um lado do que é do outro lado com uma reta. Senão eu não consigo fazer com um neurônio só. Daí eu vou ser obrigado a ter vários neurônios para poder fazer isso, né? Mas, ou seja, você aplica uma rede neural quando você não tem uma heurística consolidada para aquele problema. Qual é o tipo de problema que basicamente a gente não tem heurística, né? Reconhecimento de imagens, né? Quando a gente quer fazer um reconhecimento de imagens, não existe heurística para isso. Processamento de voz, né? Processamento de sinais. Eu quero processar processamento de sinais é discutível também, né? Processamento de sinais, eu quero tratar sentimento, eu quero pegar um texto e identificar se o texto é positivo ou é negativo, se a pessoa está brava, se ela está xingando ou se ela está elogiando, né? Esse tipo de coisa. Não existe heurística, não existe uma fórmula matemática que eu consiga aplicar em cima de um texto para dizer se aquilo é um texto pejorativo ou se aquilo é um texto não é pejorativo. Então a melhor maneira de fazer isso é com uma rede neural. Portanto, a gente chega na seguinte conclusão. A gente usa uma rede neural não é quando uma conta é muito simples. Não é porque é uma soma e é ridículo de fazer. A gente usa uma rede neural quando os algoritmos que a gente tem, as heurísticas que a gente tem para resolver um problema, não são boas ou são lentas e, portanto, a gente tenta treinar uma rede neural para que ela faça aquilo de uma maneira em que a gente não precise saber de heurística, eu não preciso saber da equação. Basta que eu vá coletando vários valores, que é a história de treinar a rede neural, né? Ajustar os pesos de x, y e c, né? E fazer com que isso funcione. Aí, eu acho que a última coisa que eu vou falar é a seguinte: putz, mas é bacana, mas você fez uma rede neural com duas entradas, mas eu tenho duas entradas por rede neural? Não, gente, eu posso ter, por exemplo, três, quatro. Vou colocar uma outra entrada aqui que eu vou chamar de D. Só que na hora que eu coloco uma outra entrada que é chamada de D, ao invés de ter dois eixos, eu passo a ter um terceiro eixo, e ao invés de ter uma única reta, eu passo a ter um plano, né? Um plano, olha. Aí o que define o lado de lá e o lado de cá não é mais uma reta, mas passa a ser um plano, mais ou menos que nem o planeta Terra, né? O planeta Terra tem o formato de um plano segundo os terraplanistas, é mais ou menos assim que a gente faz. A gente divide tudo que está do lado de cá e tudo que está do lado de lá. Se eu colocar mais uma entrada aqui, aí eu já não consigo desenhar mais, porque eu não consigo desenhar no espaço de 3 dimensões uma coisa que tem 4 entradas, mas é a mesma coisa. Eu estou dividindo duas áreas diferentes. Estou dividindo o que está do lado de lá e o que está do lado de cá. Eu não tenho essa heurística. Essa heurística é fornecida pelas imagens que eu vou colocando dentro da minha rede neural como parte do treinamento. E uma vez treinada, eu tenho uma reta que define o melhor comportamento para aquela rede neural. E outra coisa que é interessante também é a seguinte: uma rede neural não é precisa, né? E pode acontecer, por exemplo, de eu ter pontinhos por alguma razão, algum pontinho roxo ficou do lado de cada reta, do lado em que não deveria estar. Porque eu não consegui fazer com que essa reta ficasse assim. Eu não consegui fazer essa reta ficar desse jeito, portanto esse ponto ficou para lá. É o que acontece, por exemplo, quando uma rede neural não consegue identificar alguma coisa. Ela fala que um gato é um bichinho de pelúcia, ou vice-versa, né? Então, pode acontecer também, tá? Um reconhecimento pode acontecer porque a heurística, o treinamento dela, não conseguiu chegar num ponto de maturidade onde todas as retas que definiam as redes neurais ficassem de uma maneira completamente precisa, né? É por isso que elas erram. Acharam legal isso? Bacana, né? Ou seja, resumindo, gente, uma rede neural pode ser usada num algoritmo simples e trivial.
a regra é basicamente se ela tem uma heurística ou não. Se eu tenho uma heurística, ou se eu tenho uma conta para fazer, né? Se eu sei fazer a conta daquilo de uma maneira precisa, sem precisar de uma rede neural, não faz sentido ter a rede neural. Espero que vocês tenham curtido, né? Você tem mais vídeos ali no meu site. E é isso aí, gente. Brigadão. Valeu. Valeu pela presença de vocês aqui até o final. Se vocês gostaram, dá uma curtida aqui embaixo, ó. Eu vou adorar se vocês curtirem. Se vocês me perguntarem também, eu vou responder tudo o que vocês perguntarem. Obrigado, gente. Até mais.